Bom, sejam bem-vindos a mais um GWF Podcast, o podcast que visa trazer a você informação, conhecimento e, é claro, né, muita motivação. E hoje um episódio muito especial, porque foi muito difícil conseguir uma brechinha na agenda dela, mas a gente conseguiu, graças a Deus. E antes de apresentá-la a vocês, eu vou ler um pouquinho das especializações dela. E além de ser pós-graduada em nutrição esportiva com certificação internacional pelo American College of Sports Medicine, é pós-graduada em Fisiologia do Exercício e Metabolismo pela USP, proprietária no Centro de Saúde Elaine Mello, na cidade de Congonhal. Ih, falei o nome, perdeu o suspense. Além disso, atende aqui em Pouso Alegre também na academia bastante renomada, né, que é a R1 Fitness. E é empresária no mercado fitness com sua marca de vestiário feminino, Elaine Mello Moda Fitness. E você pode achar, inclusive, no Instagram, que tem roupas lindas. Mas, antes de mais nada, obrigado, Elaine, por nos dispor o seu tempo, né, de estar aqui presente com a gente, porque a gente sabe que sua agenda é bem difícil. E é uma honra conversar com você. Sou eu quem agradece pelo convite, pela paciência em esperar o tempo que fosse oportuno para que eu estivesse aqui. Eu espero, assim, de coração contribuir positivamente para o podcast. Queria parabenizar a equipe toda da GW pelo projeto, por tudo que vocês vêm fazendo, pela oportunidade de trazer pessoas aqui para abordar temas distintos. Então, espero que a minha participação agregue o valor que vocês já estão fazendo. Eu agradeço muito as palavras e com certeza a sua presença vai agregar valor, porque você tem muito conhecimento. Para quem não conhece a Elaine, ela é muito, mas muito procurada aqui em Pouso Alegre, justamente pela sua credibilidade, né? Como eu disse, tem um belo de um currículo, e também pela sua competência, porque antes de mais nada, né? Antes de ser a nutricionista Elaine Mello, você era uma jovem criança do interior de Minas Gerais, que se tornou referência na sua profissão, que é uma profissão muito difícil de se destacar. E para começar, eu queria justamente te perguntar sobre isso. O que te fez querer ser nutricionista, entrar nessa área fitness? Você já desde criança já pensava sobre isso ou você foi conhecendo a profissão e se interessando pela área? Eu completo neste ano 20 anos de nutrição, sendo 4 anos enquanto acadêmica e aí aproximadamente 17 já atuando na área. E na verdade eu costumo dizer que a nutrição que me escolheu. E quando eu olho para minha trajetória, para minha história, eu não tenho dúvidas disso, que a nutrição era o propósito de Deus para minha vida mesmo. E também, assim, por observar em relação à parte nutricional, a importância de uma boa alimentação, de uma boa nutrição, pegando, assim, pela questão do envelhecimento da minha família, quando eu me deparava com as pessoas da minha família que se cuidavam, que tinham uma boa alimentação, um bom estilo de vida, e as que não tinham, em relação à diferença de características de saúde delas. Então, eu olhei para a nutrição com um olhar muito interessado. Eu falei, eu quero aprender a me cuidar. Eu quero aprender a me alimentar para que eu tenha saúde, para que eu fique bem, para que eu não venha ter essas doenças que eu já tenho em fator genético. E mais do que isso, acho que o mais importante, que foi o decisivo mesmo para a escolha dessa profissão, foi a questão de querer ensinar aos outros a se cuidarem, ser uma transformadora de vidas através da minha profissão, poder agregar positivamente na vida das pessoas. Então eu acredito que a escolha da nutrição, ela partiu disso e foi num tempo onde a nutrição não tinha tanta perspectiva. Escolher a nutrição nos dias de hoje é meio óbvio, é uma profissão que está em alta, nós temos um mercado de trabalho, né, muito amplo, mas há 20 anos essa decisão parecia até um pouco resistente. Eu me lembro de ter recebido muitas críticas no momento, até mesmo na minha família. Meu pai queria que eu fosse advogada, então já começou a decepção por aí. Mas mesmo naquele momento, não havendo quaisquer garantias em relação à questão de ascensão profissional e de sucesso, eu nunca tive dúvida, eu nunca cogitei um plano B. O que eu vou fazer se não der certo a nutrição? Eu sempre tive certeza que foi, e desde o momento em que eu decidi ser nutricionista, eu enfrentei tudo que eu precisei para poder estar aqui hoje. E faria tudo de novo, com certeza. E é justamente sobre esse ponto que você tocou que eu ia falar, né? 20 anos atrás, não existia nem internet, basicamente, né? Existia internet, obviamente, mas o acesso era muito restrito e, como você disse, a área da nutrição, da educação física era basicamente mato, né? Vamos dizer assim, não tinha ninguém que você pudesse se referenciar naquela época. E isso foi a sua primeira profissão ou você chegou a ter alguma outra profissão antes de se tornar e procurar, né, estudar nutrição, se desenvolver nutricionista? Na verdade, eu me formei no colegial e fiquei 1 ano fazendo cursinho de inglês, porque no momento assim que eu me formei era impossível meio que pagar o vestibular, então começou por aí.
E aí eu fui um ano fazendo inglês, trabalhando. Quando eu ingressei na faculdade eu tinha 3 empregos. Então eu trabalhava num emprego na parte da manhã, outro na parte da tarde, um bico no fim de semana. Então foi assim. Então profissionalmente mesmo eu comecei na nutrição. Eu já trabalhei em várias outras coisas, mas não com formação profissional. Foi mesmo desde a faculdade só com a nutrição, em áreas distintas ao longo desses 20 anos, né? Mas diretamente na nutrição mesmo. É isso, eu acho um fato importante de ser trago, né, a conversa, pela questão de que muitas das vezes as pessoas que são referência na área delas, né, como é o seu caso, né, na área da nutrição, é que ela teve uma formação muito batalhada, uma formação que foi realmente conquistada, que não veio de graça. Então é por isso que eu faço questão de perguntar isso a você, né? Gosta disso aí, você conseguiu manter 3 empregos. Eu realmente fico pensando como é que vocês conseguem trabalhar e estudar, porque eu trabalho num emprego só e faço educação física e EAD e ainda assim consigo ter dificuldade. Então eu tenho muita admiração por você e por todas as pessoas que conseguem esses feitos, né, de trabalhar e estudar. Desde já minha admiração por isso. E nessa época eu acho que era impossível, de certa forma, né, com todo respeito, você se imaginar onde você está hoje, né, sendo referência na região, na sua área. E ainda mais na questão de ter uma agenda que é difícil as pessoas conseguirem horário com você. Então, qual é a sua procura pela sua competência? Você já imaginava isso quando você era uma jovem mocinha lá de Congonhal? Que é de Congonhal mesmo que você nasceu? Congonhal, isso. Congonhal é uma cidadezinha super pequena, né? E não imaginava. Na verdade, eu acho que eu cheguei tão longe justamente por não ter o sucesso como ponto de partida. Eu queria ter uma profissão, ser uma mulher independente. Eu sabia que eu seria bem-sucedida porque eu sempre estive disposta a fazer dar certo. Eu sempre tive na minha mente, desde novinha, por conta da criação. Minha mãe é uma mulher do lar e ela sempre me incentivou a estudar. Então, ela sempre projetou em mim oportunidades que ela não teve. E eu agradeço muito a ela, porque foi mediante as palavras dela, tudo que ela me encorajou a fazer, que ela me incentivou, que eu fui já trilhando o meu caminho de onde eu queria chegar. Tenho na minha família também 2 mulheres, dos 2 lados da família, que são mulheres bem-sucedidas profissionalmente, que conseguiram construir carreira, serem referências. Então, eu já tinha esse projeto de vida mesmo, de trabalhar, estudar, ser independente, ter as minhas coisas, né? Mas é muito gratificante a gente conseguir o sucesso como consequência da excelência. Eu acho que quando a gente começa algo focando muito em ser alguém, querer crescer, e você tem muito sucesso como ponto de partida, talvez você se decepcione, porque você acaba não suportando o tempo que as coisas levam para acontecer. Demora para você ser reconhecido, demora para você fazer sucesso, para você ter uma agenda lotada. Isso tudo leva tempo. E como a minha preocupação sempre foi trabalhar, crescer, então as coisas foram acontecendo naturalmente. E lembrando também que eu tenho, completando agora 17 anos de profissão, mas 10 anos de consultório. Eu fiz por 7 anos outra área da nutrição, né? Então não foi já formar e montar meu consultório e agenda lotada. Foi um caminho aí que a gente teve que percorrer. Você batalhou muito e estudou muito para chegar onde você tá, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E você começou trabalhando em 1 ano, né? Que é a abreviação correta, né? Exatamente. E ainda não é basicamente você atender pacientes isolados, né? Você atende um grupo, é isso mesmo? Na verdade, o que acontece? A nutrição, ela tem várias áreas, né? Então, como na medicina a gente tem as especialidades, na nutrição a gente tem áreas de atuação. Então, eu tenho a nutrição escolar, onde o nutricionista vai cuidar da merenda da escola, eu tenho o nutricionista do hospital, que ele vai cuidar ali de toda a produção da comida dos pacientes que estão ali no hospital, enfim. Aí temos a parte da nutrição clínica e temos a parte também da UAN, né? Da alimentação coletiva, que são dos restaurantes industriais. Então, normalmente uma empresa, ela terceiriza todo o serviço de alimentação. Essa outra empresa de alimentação monta ali o restaurante dentro daquela empresa para poder fornecer a alimentação de todos os colaboradores ali dessa empresa. Então, eu ingressei a minha carreira como nutricionista sendo gerente de restaurante industrial. Então, eu era muito mais gerente do que nutricionista, porque essa era a minha função na empresa. E essa contratação, ela veio de um estágio. Então, na faculdade nós fazemos os estágios que são curriculares e dentro do estágio de UAN, na unidade de alimentação e nutrição, foi que eu consegui abrir a porta aí para a contratação, né? E comecei a trabalhar nessa área, numa empresa que é referência nesse segmento, que na época era Gran Sapori, hoje é Sapori, e fiquei por 7 anos trabalhando lá. Então, realmente, para você sempre foi tudo muito batalhado, né? Porque a gente sabe que estágio, muitas das vezes, a gente não recebe bem e a gente trabalha muito até conquistar nosso espaço, né? Conquistar também nossa relevância, que foi o seu caso.
E basicamente, então, você não era tipo a pessoa responsável por montar a dieta exatamente das pessoas. Você tinha que dar conta de preparar para todas elas conseguirem se alimentar, ter refeição para todo mundo e gerenciar isso de modo não exatamente a montar os macros da dieta de cada um. Perfeito. O nutricionista, no ambiente de restaurantes industriais, ele é muito mais um gerente. Então, o que ele faz? Ele faz o treinamento de toda a equipe em relação à parte de microbiologia, todos os procedimentos operacionais, que são os POPs. Ele faz o pedido de compras, ele conversa com o fornecedor, ele faz a relação de custo, planeja cardápio, acompanha todo o processo operacional, controle de qualidade. E aí ele tem que ter a satisfação do cliente contratante, entregar resultado para a empresa e ainda ter uma equipe engajada com ele. É realmente complicado. Então, assim, quando eu entrei na UAN, que eu comecei a fazer o meu estágio, assim, bateu um leve desespero. Eu falei, isso aqui é tudo que eu não quero para minha vida, porque era muito difícil. Porém, Deus é muito maravilhoso em tudo e era sorteado as unidades que a gente iria estagiar. E lembrando que o estágio curricular, ele não é remunerado, então a gente faz um estágio realmente sem qualquer remuneração. E aí eu saí numa unidade com um gerente muito experiente, que é o Vander, que é meu amigo pessoal, e vendo o meu esforço, a minha dedicação, ele foi me ensinando muitas coisas. E como eu moro em Congonhal e estudava e fazia os estágios aqui em Pouso Alegre, nas empresas, Congonhal é muito pequeno, eu acabava passando mais horas do meu dia. Então, eu não fazia só o estágio curricular. Então, se o estágio curricular era 6 horas, eu ficava ali 8, 9. Porque eu já vinha, já ficava ali na empresa, depois eu já ia pra faculdade, então eu saía de casa cedo, só chegava de noite. Aproveitava, tomava banho ali na unidade mesmo, comia ali, porque eu já economizava um pouco de dinheiro também. Então, por ficar mais horas, eu fui aprendendo mais. E eu sempre fui o tipo de pessoa que queria aprender além. Então, a pessoa me pediu pra fazer isso, eu quero saber o porquê disso, o que eu posso fazer com isso. Sempre foi assim. E aí, o gerente, ele vendo essa entrega minha, ele foi soltando. Então, ali naquele momento, eu já ajudava ele a administrar a rotina de toda a unidade, de tudo. Fiz estágio também numa outra unidade, até cobrindo uma auxiliar administrativa de uma outra unidade. Conheci a Jaqueline, que também é uma gerente maravilhosa. E o Vander com a Jaque, vendo ali a minha dedicação, eles me mencionaram para uma vaga que ia ter em fevereiro do ano seguinte, eu me formando em dezembro do ano em questão. E foi muito engraçada essa história em relação à minha contratação, porque eu tive a indicação deles para a Nilceia, que era minha supervisora e é a supervisora da Sapori até hoje. E acredito que seja, faz um tempo que a gente não conversa. E aí eu me lembro certinho que ela estava fazendo a entrevista com as nutricionistas para essa vaga, para uma unidade que a Sapori iria assumir, tinha ganhado ali a licitação. E aí ela estava perguntando para a candidata sobre o pedido de compras. Como que ela fazia para poder, quanto de cenoura, por exemplo, que ela ia comprar para poder fornecer 600 refeições para aqueles colaboradores ali da empresa. E eu estava lá preparando as plaquinhas para identificação dos pratos, para fazer o atendimento ali do almoço. E aí a menina respondeu na época, acho que uma caixa ou algo do tipo. Aí a Nilceia olhou pro Vander, eu atrás, eu falei, Elaine, vem aqui. Aí eu fui, toda vergonhosa, muito tímida. Aí ela me falou assim, quanto de cenoura você compraria para fazer 600 refeições? Aí eu falei, depende, essa cenoura vai ser crua ou vai ser cozida? Porque é diferente. E nós trabalhamos com per capita. Então, eu preciso saber quanto de cenoura eu compro para uma pessoa comer crua ou cozida e eu multiplico para o número de refeições que eu vou ter. É assim que funciona, porque hoje eu posso estar numa unidade de 200 refeições, amanhã eu posso estar numa unidade de 2.000. E aí, eu falei com ela, eu tenho uma planilha que eu montei para todos os vegetais, porque eu faço um pedido de compras aqui, então eu tenho a planilha. Aí eu tinha relacionado todos os vegetais e o per capita médio de cada um. Então a cenoura crua é 25 gramas, cenoura cozida 50, 60, então para 600 é X. Aí ela olhou pro Vander assim, tudo bem. Aí fiz o meu lá, né, no almoço, e aí terminou o almoço, ela me chamou e falou pra mim que mediante ao que tinha acontecido naquele dia, a indicação que já tinha vindo do Vander com a Jaque, eles iam me dar uma oportunidade, mesmo sem eu ter experiência, pra assumir sozinha uma unidade. Uma das unidades mais difíceis do momento, mais desafiadora. E você era bem nova nessa época, né? Muito nova, muito tímida, ingênua. E assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu me transformei lá enquanto pessoa, de uma menina para uma mulher. É, porque realmente esses detalhes eu acho que poucas pessoas pensariam, né? Igual essa planilha que você disse que você fez. Com certeza isso te ajuda até hoje a ser uma mulher organizada, né? Porque além de nutricionista, você tem sua loja, você tem também a sua vida de atleta, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E realmente é admirável, né? Porque é jovem até hoje, né? Obviamente. É uma pessoa jovem, uma mulher jovem. Entanto. Mas, assim. Mas eu fico pensando como
Quantos anos você tinha nessa época? Uns 20 anos? Agora eu estou me aproximando dos 40, faço 39 esse ano. É nova ainda, é nova. Tenho 10 anos de consultório, então há 20 anos. Imagina como chegar numa moça de 20 anos, gosta de ser tímida, e você vai ser responsável pela refeição de todos os colaboradores da empresa. Toma aí, ó, se vira. Aí você chegou lá, não, tem aqui uma planilha que eu sei exatamente o que eu vou fazer, como e quando. Realmente admirável, desde muito novo, então você sempre foi muito esforçada e muito dedicada, né? E isso também te ajuda hoje no consultório, no seu consultório, né? Na questão de planejamento para atender tantas pessoas e também para se destacar. Você acha que esse detalhe, essa questão de ser organizada foi primordial para você ser quem você é hoje, ou isso não afeta tanto na questão de atender as pessoas, o que eu quero dizer, atender as pessoas em particular, sabe? Se isso realmente te ajudou a ter essa noção para você atender as pessoas em particular e montar a dieta de um jogador de futebol, como é o caso que você atende, e saber tão específico que ele precisa para jogar e para desempenhar bem. A organização é a base da nossa vida. Uma pessoa desorganizada, dificilmente ela prospera, né? A organização das coisas, gestão de tempo, das finanças, de tudo para conseguir evoluir. E eu acho que, além da organização, o meu comprometimento com as coisas, a minha entrega com as coisas, é que faz com que eu tenha uma capacidade maior de executá-las. Porque quando eu resolvi fazer a transição da UAM, por exemplo, para a questão do consultório, atendendo o consultório como você perguntou, a minha ex-supervisora me falou, eu lamento que você saia, eu tenho planos para você na empresa, tem espaço para crescimento, mas eu não posso te frear do sucesso que eu tenho certeza que você vai ter. Eu nunca mais vou esquecer disso. Porque naquele momento que eu estava abrindo mão de algo seguro para tentar algo que poderia dar certo, né? Ou não, totalmente novo, deixar de ser CLT com bom salário, com vários benefícios, com possibilidade de crescimento, para tornar autônomo uma profissão onde a gente não tinha muita expectativa, até então era um sonho. E quando ela me disse isso, foi muito importante, porque ela validou que eu ia fazer dar certo. Ela sabia disso. A sua intuição ali, né, de saber que... O reconhecimento dela, e eu acredito que além da organização, o comprometimento, o compromisso que nós precisamos ter com tudo que a gente faz, principalmente quando você tem um cliente, ali você tem alguém que está pagando pelo seu serviço, então você tem que estar capacitado para estar executando aquela função, e também ter humildade para quando você não tem essa capacitação, ou você direcionar para uma outra pessoa, ou você se capacitar para depois executar. Então eu acho que é isso que conta muito, assim. E nessa questão dessa questão organizacional e também de planejamento, a gente sabe que na faculdade, no geral, não só de nutrição, como educação física e tantas outras, existem muitas matérias e muitas vezes isso não é tão abordado, né? Você chegou a ter alguma imersão nesses assuntos na sua formação, ou você aprendeu isso com a sua vida mesmo, igual você disse, com a sua criação? Você acha que hoje você oferece um curso, né, também? Sim. Para melhorar ainda mais o trabalho dos nutricionistas no geral, a gente vai falar disso também. Mas isso, você chegou a ter alguma imersão nesses assuntos na sua formação, ou você aprendeu com sua vida mesmo, com seu dia a dia? Na faculdade, eu costumo dizer que a faculdade, a gente tem as informações do tamanho de um oceano, mas na profundidade de um pires. Então você vê de tudo um pouco, e a faculdade para mim é um roteiro de estudos. O além tá no que você busca por sua conta. E depois, quando você começa a associar a teoria com a prática, e aí errando que a gente aprende, com certeza, e vai melhorando. Mas eu não tive cursos extras, imersão, nada, era o da faculdade, o que ocorria por fora, até porque naquela época, rede social, né, a gente não tinha informação, né, como tem hoje, um podcast completo, um Instagram, nada disso. Então, era ali mesmo, na biblioteca, eu não tinha computador em casa, então eu tinha que aproveitar o tempo que eu tinha na faculdade para poder estar utilizando. Então, foi um acesso ao conhecimento, assim, bem escasso. Mas depois da faculdade, aí as coisas foram ficando mais fáceis, e aí eu fui buscando mais esse conhecimento. Mas isso foi depois, né? Durante a faculdade foi somente o da faculdade, o que eu conseguia por fora ali. Porque a faculdade por si só já é muita informação, né? Como você tinha citado. Muitas matérias. A nutrição, ela abrange muitas áreas, né? Tem nutrição comportamental, nutrição relacionada à parte da estética, oncológica. Oncológica, materno-infantil, enfim. E desde muito jovem, você disse, já que tinha essa intuição de querer aprender sobre o porquê vamos dizer assim, por que a alimentação melhorava tantas pessoas, né? Se desenvolver uma nutricionista. Mas você tinha alguma referência? Alguém que você olhava e falasse, alguma nutricionista que você conhecia e falava, cara, eu quero ser como ela? Ou realmente você foi desvendando ali, desbravando sozinha e como se fosse você e uma lanterna em meio a um túnel escuro e procurando a saída? Como que foi essa
Não tinha nenhuma referência na nutrição mesmo, as minhas referências vieram depois, quando eu já estava trabalhando, principalmente depois que eu comecei a atuar mesmo em consultório, aí eu fui tendo as minhas inspirações, as pessoas que eu comecei a acompanhar, até pelas redes sociais, mas nunca tive uma referência, eu quero ser nutricionista por conta de alguma pessoa, por isso que eu falo que foi ela que me escolheu. Realmente, porque hoje, igual eu mesmo estudo educação física, eu penso assim, nossa, aquele cara é muito legal, o trabalho dele, eu vou me inspirar nele, e isso só mostra como realmente você sempre foi uma pessoa muito curiosa, né? Com todo respeito, querendo dizer, Sim. na questão de curiosa, de procurar conhecimento, de desbravar uma área que a gente tá falando de relativamente pouco tempo, né? 20 anos não é muito tempo. Sim. A gente tá falando de 2005. Pra mim foi ontem, né? Eu lembro da Copa de 2006 ainda. O Brasil perdeu para a França. Mas enfim, é muito pouco tempo e a gente vê uma diferença tão grande de um tempo para cá, né? Que eu, que ainda não sou nenhum profissional da área, já vejo uma evolução tão grande de 2020 para cá, né? Após a pandemia, principalmente. E a gente tá falando de 20 anos atrás e você tava lá sozinha, basicamente. Então, isso também foi uma válvula para você. Uma válvula, não é uma válvula, né? Um estalo na sua mente de pensar o porquê você criar o seu curso que você desenvolveu em parceria com sua equipe para melhorar os profissionais. Isso que foi uma das motivações para você? O que te fez querer ajudar as pessoas também a trabalharem melhor, vamos dizer assim? Vamos lá. A nutrição cresceu muito de 10 anos para cá e da pandemia para cá ela se tornou uma das profissões mais importantes. Tanto que hoje a gente vê inúmeras pessoas que já têm uma profissão ou algumas faculdades fazendo faculdade de nutrição, inclusive médicos, enfim. Então, você vê que a nutrição é uma profissão que realmente cresceu, ela tem sua relevância, sua importância. E hoje um nutricionista que tem uma boa cartela de clientes, ele consegue ter o retorno financeiro disso, digamos assim, né? Então, diferentemente quando eu comecei, que o nutricionista quase não conseguia pagar os custos de um consultório, hoje ele consegue, se trabalhar bem, digamos que viver bem, mediante, né, a proporcionalidade ali em relação ao seu consultório e aos seus pacientes. Hoje você tem um curso para ajudar as pessoas a esclarecerem melhor sua profissão, né? Porque como a gente disse, na faculdade a gente não tem tanta imersão na questão de organização, de planejamento, até porque não dizer também na questão de marketing, né? Exato. Isso você oferece no seu curso. E se foi isso, essa questão de faltar isso que te fez querer criar o curso para ajudar as pessoas, porque na minha visão, você mais ajuda as pessoas do que tem um retorno, porque realmente você pode mudar a vida de várias pessoas. Você muda a vida de várias pessoas com esse curso que você ensina elas aquilo que você aprendeu durante seus 20 anos de profissão. Sim. Então, voltando, né, para o foco da sua pergunta em relação à questão do curso, o fator motivacional e tudo isso do curso. Como a nutrição cresceu muito, à medida que uma profissão cresce, a concorrência cresce muito também. Tenho certeza que você conhece muitos nutricionistas. E desacredito que você conheça muitos que trabalhem com lista de espera, que têm uma agenda lotada. Então, o que eu comecei a observar? Redes sociais cheias e agendas vazias. Então, um mundo ilusório, as pessoas mais fingindo ser do que realmente se ocupando, estudando para ser. E isso é muito preocupante, porque a nutrição você lida com a saúde e com a vida das pessoas. Então, você tem que ter domínio do que você faz e muita sede de conhecimento, de busca para poder fazer cada vez melhor, porque o nosso trabalho tem o poder de melhorar muito ou de piorar a saúde das pessoas, né? Então, por que me motivou esse curso? Observando esse cenário do mercado de trabalho, com essa observação que eu te falei, e também mediante a uma demanda reprimida que eu tenho de muito tempo, porque como eu já tenho consultório há 10 anos, eu tenho hoje muitos colegas de profissão recém-formados que foram meus pacientes. E tenho também hoje muitos estudantes de nutrição que também são meus pacientes. E eles sempre me pediram, Elaine, quando que você vai dar curso? Quando que você vai ensinar pra gente o segredo das coisas? Como que você fez? Como que funciona para chegar até aqui? Qual que é o segredo do sucesso? Então, eu resolvi transformar a minha trajetória de sucesso, a minha carreira num curso, para poder resumir em 10 módulos, 10 anos, para que os nutricionistas consigam ter a gestão dos seus consultórios. Juntamente com a minha parceira, Giovana Gabriele, que é uma nutricionista espetacular, também da cidade de Congonhal. Congonhal tem inúmeros talentos. Conterrânea? A Giovana vem fazendo um trabalho incrível lá. E nós nos unimos porque Deus une propósitos, né? E não só pessoas. Então, nós temos personalidades diferentes, talvez perfis diferentes, mas somos muito parecidas. E a gente se completa. Eu entrego a ela o que lhe falta e vice-versa. E juntas a gente tem certeza absoluta que a gente consegue ensinar os nutricionistas que estão cheios de sonhos, querendo buscar o seu espaço no mercado de trabalho, com um tempo muito menor do que eu levei para aprender tudo isso, para poder validar tudo isso, e a Giovana também.
a construírem uma carreira na direção certa, uma carreira que vai de fato fazer a diferença para o paciente, isso é o mais importante, e mediante a diferença que será feita para o paciente, o retorno de reconhecimento, de prestígio e também financeiro, com certeza vir. Então a nossa intenção é formar verdadeiros nutricionistas, e é por isso que o curso chama NutriPro, porque a gente quer realmente ter colegas profissionais e não amadores atuando e muitas vezes reduzindo a nutrição, porque daí é o que começa a acontecer, né? Então o intuito do nosso curso ele é muito genuíno, a gente tem um intuito de ajudar e é claro que ninguém faz nada de graça, é um trabalho muito árduo, a gente tem uma agenda super apertada, então a gente vai se equilibrando para conseguir reunir, gravar as aulas, tudo, e a gente tem assim esse projeto inicialmente de gestão, porque de gestão de consultório, porque o nutricionista sai da faculdade sabendo um pouco das áreas, mas ele não entende que o consultório dele é uma empresa, e é por isso muitas vezes que as coisas não dão certo, porque ele está focado ali em saber o que ele faz para o paciente que chegou com diabetes, mas ele não sabe lidar com todas as intercorrências que acontecem no consultório. Então, como a gente já passou por isso e errando, a gente aprendeu, a gente vai reduzir o tempo que eles vão levar o desgaste através desse curso, que é apenas o primeiro dos muitos que com certeza virão. E é muito nobre da sua parte desenvolver esse curso, da sua colega também, né, Giovana, né? Isso. Porque, primeiro que muitas pessoas têm esse defeito, né, de saberem muito, mas não gostarem de repassar o conhecimento, independente se tendo retorno financeiro ou não, e é óbvio que tem que ter, porque como você disse, não são 2 dias ou 2 semanas, são 10 anos, né, Exato. de consultório que você tem, e eu acho mais do que justo ter sim uma retribuição financeira, mas mais do que isso eu acho admirável da parte de vocês ter essa abertura a ensinar as pessoas o que vocês aprenderam, porque relativamente essas pessoas serão seus concorrentes. Exatamente. E vocês estão sendo humildes e modestos o suficiente para ensinar tudo aquilo que vocês aprenderam por um valor muito menor que elas gastariam batendo cabeça ao longo de anos, provavelmente, porque a gente sabe que é muito difícil a gente gerenciar uma empresa, gerenciar um MEI, ainda mais no Brasil. A gente sabe que é muito complicado, então eu admiro muito vocês, a iniciativa que vocês tiveram, é algo que nessa curta experiência de 7 anos trabalhando no mercado fitness eu nunca tinha visto. Acho muito bonito a iniciativa de vocês, que na minha visão vocês estão mais ajudando as pessoas do que tendo retorno financeiro. E que seja algo de realmente muito sucesso, que tenho certeza que está sendo, né? E para você que quiser saber mais sobre isso, a gente vai deixar as redes sociais tudo certinho aqui na bio do episódio e também na bio dos cortes, tá? Então para você que quiser se aprofundar. Mas antes de aprofundar ainda mais nessa parte da nutrição, eu queria saber dessa parte de sua atleta. Quando foi que a jovem Elaine, que trabalhava numa UAN, quis se tornar uma atleta de fisiculturismo, né? Que você já chegou até a competir, a vencer campeonatos. Uhum. Como foi que você se identificou tanto com o meio fitness voltado para o fisiculturismo? Foi algo que desde muito nova você já se interessava por treinar e tudo mais? Ou você foi, conforme foi conhecendo e aprendendo sobre esse meio, querendo cada vez mais se tornar referência, você buscou se tornar uma fisiculturista? Na verdade, eu sempre fui apaixonada pelo esporte. Desde nova eu praticava taekwondo, eu sempre gostei de treinar, então já fiz algumas coisas, Muay Thai, enfim. E eu gosto muito de esporte, porque independente da modalidade, o esporte forma muito mais que um atleta, ele forma caráter. Um atleta é uma pessoa que precisa ter extrema disciplina. E o resultado de um campeonato, o resultado de um jogo, salvo algumas exceções, ele não pode ser comprado, ele precisa ser conquistado. Então eu sempre fui fascinada pelo esporte por isso, que a pessoa precisa realmente se dedicar para conseguir aquela premiação no final, né? Não é algo que ela possa comprar, enfim. E o fisiculturismo, ele me fascina por quê? Porque eu acho um dos esportes mais difíceis. Algumas pessoas ainda questionam que não é esporte, enfim. É um concurso de beleza, mas considerando um esporte, eu acho ele um dos mais difíceis, porque além do talento, que no caso do fisiculturismo é a genética, você precisa ter uma entrega absoluta, não há margem para erro, então tem que ser tudo perfeito, porque você pode estragar em horas, meses de preparação, e o que conta é como você tá ali no dia do palco, então exige uma expertise muito grande, exige um manejo muito grande, e poucas pessoas têm uma mente de atleta, principalmente para um esporte que nos expõe tanto, onde o nosso corpo, além de tudo, é testado a todo momento, né?
E muitas pessoas falavam pra mim, porque eu sempre gostei de treinar, então já era maromba, nossa, você não vai competir, você não vai competir. E pra mim era muito claro a diferença de me apresentar e competir. Eu sempre tive vontade de competir, mas eu não tinha o físico e nem dinheiro. Então eu fui construindo o físico, fui treinando. Quando eu consegui chegar num físico natural bom, eu falei, bom, agora vamos ver se com a preparação, com alguma coisa, eu consigo chegar num físico competitivo. Porque se eu fizesse toda a preparação e não chegasse num físico competitivo, eu também não iria subir. Porque eu não sou competitivo com as outras pessoas, mas comigo mesmo eu sou. Eu me cobro muito, eu tenho muita dificuldade de errar. Então, eu queria chegar ao máximo ali que eu pudesse com o mínimo de recursos em todos os sentidos. E aí, o que aconteceu? Eu busquei pessoas experientes, pessoas que têm anos de mercado, que são referência para me conduzir da melhor forma possível, porque neste momento eu já tinha condições financeiras de arcar com o custo de tudo isso. E o fisiculturismo, além de uma realização pessoal, porque eu me preparei 10 anos para depois competir, então eu não falei, vou competir e comecei a treinar. Primeiro eu cheguei lá para depois eu né, me apresentar. Enfim, eu fui me preparando ao longo desse tempo e quando chegou o momento eu falei, bom, agora eu vou fazer. E isso foi um projeto de estudo meu, na verdade, de 2 anos, como se eu tivesse feito ali uma pós-graduação prática, porque eu queria viver na pele o que um atleta vive, para poder entender as dificuldades dele, o que ele precisa passar, o que ele precisa superar, como que tem que ser para ele chegar naquele resultado final. E isso validou os 10 anos que eu tinha de estudo do fisiculturismo, que eu acompanho o fisiculturismo há muito tempo, antes dele ter esse boom na nossa região, todo, aqui, né? Esse hype na bolha em que a gente vive, né? Então, assim, eu gosto muito mesmo. E aí veio a categoria Wellness, né? E foi me identificando, meio com o padrão de corpo meu ali, e com a ajuda desses profissionais maravilhosos, mediante a força de vontade, o apoio do meu marido, que foi incondicional, eu consegui chegar num físico, digamos que competitivo, e eu me sinto muito feliz, porque eu fui para viver uma experiência, e eu trouxe, na minha visão, grandes conquistas, porque eu participei de 11 categorias, em todas as 11 eu consegui troféu, então eu fiquei entre o top 5 das 11, e desses 11 eu tive 6 top 1. E a minha última competição, que foi em dezembro de 2023, que foi no Masters Brasil em Campinas, é uma competição extremamente disputada, onde quem ganha ali tem o Procard, então se torna profissional. Eu fiquei em 3º lugar no line-up de 12 meninas. Então, assim, eu me sinto vitoriosa. E até o pessoal, né, que me acompanhava insistiu para que eu continuasse, eles viram potencial em mim. Mas a gente precisa ter propósito, e eu não via mais propósito ali no fisiculturismo, eu conflitava um pouco a nutricionista com a atleta por questões de saúde. Nós sabemos que a alta performance não é saúde, o fisiculturismo muito menos, porque nós temos o agravante do uso de recursos ergogênicos hormonais, que são necessários, né, para o esporte. Então eu comecei a conflitar ali. E aí vem o fator idade, lesões, as coisas que eu já tive, e o meu outro propósito, que era o NutriPro. Então eu estive enquanto atleta nos 2 últimos anos, né, 2022 e 2023. Era para eu ter continuado no ano passado e essas outras coisas me redirecionaram, mas foram 2 anos, assim, gloriosos. Meu marido fica ansioso para me ver no palco de novo, porque ele gosta, e foi tão bom que ele motivei a ele a fazer faculdade de Educação Física, né? Isso é ótimo. Uma segunda formação aí que antes ele nem cogitaria. Literalmente você convence as pessoas com o seu exemplo, que é uma frase que a gente aprende no exército, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E foi o que você fez, foi o que você tem feito desde o começo da sua carreira. E é muito admirável, né? Porque muitas das pessoas, né? E eu vendo isso de fora, tendem a criticar umas às outras, principalmente na rede social, né? Ah, é muito fácil você conseguir esse físico aí porque você tá usando isso. Ah, é muito fácil você conseguir correr tanto assim porque você tá fazendo isso. E poucas pessoas realmente vão lá ver realmente como é que funciona na prática. E falar assim, eu vou testar como é que é uma preparação. Porque basicamente foi o que você fez, e como você disse, já treinava e gostava do esporte há muito tempo. Isso te condicionou a ser uma atleta vitoriosa também. Mas é muito admirável. E ainda falando sobre o seu curso, né, o NutriPro, é muito importante esse seu papel, eu vendo agora como um consumidor do produto, né? Porque eu também sempre tenho acompanhamento de nutricionistas. Minha mãe faz acompanhamento com nutricionistas. E o que a gente vê, né, que até é um fator importante na escolha do profissional que vai acompanhar a gente, como você disse, né, muda completamente a nossa saúde mais do que tudo. Além da questão de aparência física, a questão da saúde, da disposição, da vontade de viver, por que não dizer assim. E a gente percebe que o mercado no todo, né, na educação física, na nutrição, é recheado de profissionais que acabam deteriorando a profissão, fazendo vídeos de meme, vídeos com nenhuma informação, com desinformação, na verdade, polêmicas vazias, né, porque
muitas das vezes é sobre certos alimentos, por exemplo, não tome leite mais, o leite vai te fazer isso, não coma isso, isso vai te fazer aquilo, sendo extremamente radical, e é o que não é a nutrição, né, na verdade. Eu acho muito importante reforçar ainda mais esse seu curso, para você que é um nutricionista que está começando, ou que já tem poucos anos de formação, ou que já se formou há muito tempo. É muito bacana essa troca que você faz com sua equipe e também com seus alunos, e isso com certeza é algo que você merece todo o reconhecimento e toda a remuneração necessária, porque, nossa, é muito difícil. Resumindo tudo que eu quero dizer, é muito difícil achar um bom profissional que não desvalorize a profissão, como você disse, e valorize que é algo que você tem feito com outras pessoas também. Então, meus parabéns. Obrigado. E também queria comentar com você, né, que eu conheço particularmente, que você também monta dieta, você prepara um atleta de futebol. E como é que é? É claro, você estuda muito, mas como é que é num dia você atender um atleta de futebol, no outro um fisiculturista, no outro uma senhora de idade, no outro dia uma criança? É muito difícil essa organização. O que você aborda no seu curso tem algum nível de ajuda aos profissionais para não se perderem nessa trajetória? Esse primeiro curso do NutriPro, que é o carro-chefe nosso, porque ele vem antes dos outros, porque ele é um curso de gestão, então ele é realmente mais administrativo. Ele ensina toda a parte de gestão, então a gente não entra tanto na parte técnica do consultório, das estratégias, dos manejos em relação a intervenções específicas, porque esses serão cursos sequentes. Nós teremos, com certeza, de todas as áreas possíveis que a gente domina da nutrição, a gente vai falar. Eu costumo falar justamente isso. Você fez uma observação assim, que eu acho muito relevante. É uma visão muito clara, mas que ao mesmo tempo não é perceptível para muitas pessoas. É muito difícil ser nutricionista. Porque você recebe no seu consultório, enquanto nutricionista clínico, ainda que você não tenha nenhuma especialização, nenhuma pós-graduação, pacientes distintos. E cada paciente você tem um protocolo, então quando você vai avaliar um idoso é um protocolo que você usa, uma criança é um adulto é outro, um adolescente é outro. E você precisa ter conhecimento de tudo isso para poder já começar usando o protocolo correto, porque se você faz uma avaliação errada, o resultado final ali daquele paciente é errôneo, vai gerar um erro no seu cálculo da dieta e aí lascou com tudo. Então, assim, a gente precisa saber realmente todas essas particularidades para dentro do consultório conseguir. Imagina que eu falo isso muito, que o nutricionista tem uma caixinha de ferramentas, igual ali um mecânico. Chega uma pessoa, você tem que saber qual ferramenta que você vai pegar para apertar aquele parafuso ali. Então, isso é muito complexo. Quando você é nichado, então eu só atendo criança, aí você já cria um bloqueio, por exemplo, para que outras pessoas não cheguem, você estuda só aquilo. E é claro que quando você é nichado, você sabe muito mais daquela área em questão. Mas nós que somos nutricionistas, por mais, se a gente não for um nicho assim, que vede os outros, se você tiver, por exemplo, a minha linha principal de estudo é a nutrição esportiva, por gostar do esporte, por acompanhar vários atletas, sejam eles profissionais ou amadores, mas eu sou nutricionista, então ao mesmo tempo que sai do meu consultório o Iano, que é um jogador de futebol, ou entra um Feliz, que é um jogador de basquete, sai uma senhora que é obesa, sai um adolescente que está com problema de dislipidemia, e eu preciso saber fazer o manejo para todos eles, né? Então, por isso que é tão importante a gente estudar, a gente ter responsabilidade, porque ser nutricionista hoje na área da saúde, não desmerecendo as outras, cada área tem a sua complexidade, mas ser nutricionista hoje, pelo menos um bom nutricionista, é muito difícil. E é por isso que a gente, com toda a experiência que a gente tem, a gente resolveu ir para esse caminho do curso. Obviamente, porque ter uma rotina de consultório muito lotada ao longo dos anos, ela vai se tornando muito cansativa, isso é muito exaustivo. Então, nós temos também que ter outras fontes de renda, que a gente chama de passiva, não vamos ser hipócritas aqui, mas como você falou, o fundamento maior desse curso é formar nutricionistas profissionais. Porque a nutrição é a profissão do futuro. Então, enquanto tiver gente boa atuando, não existe concorrência, que é uma coisa que você falou. O único concorrente somos nós mesmos. A gente só perde pra gente. Se você teve uma conduta errônea com o seu paciente, ele não vai voltar por tua culpa. Não é porque o outro foi melhor. Porque quem abriu a porta para que ele fosse pro outro era você. E é claro que tem o ciclo das coisas que se encerram também. Mas todo mundo tem o seu espaço. E cada um brilha justamente por ser quem é. Então, eu vejo, às vezes, uma rivalidade entre as pessoas, uma comparação, uma coisa... Eu nunca entendi, eu acho desnecessário. Eu acho que a gente tem que estar focado no nosso, e se a gente puder ajudar o outro, excelente. Se não puder, pelo menos não atrapalha. Porque dentro da sua profissão, da minha futura profissão, tem muito, igual você disse, rivalidade, e isso acaba atrapalhando a própria área da gente, né? Com certeza. Eu começo a rivalizar com todos os estudantes de educação física e começar a falar mal, aquele faz aquilo errado, aquele faz aquilo errado. Mesmo que a pessoa realmente faça, Exato. Eu vou estar desvalorizando a minha área no geral, né? Sim. E é o oposto que você tem feito com sua equipe, que é
ensinando aquilo que você aprendeu ao longo de 10 anos para a pessoa se tornar ainda um profissional melhor. E eu fico imaginando, sendo a professora que você é, basicamente, também, né? Como que você enfrenta essa... Você chega a ver esses vídeos que os nutricionistas, muitas das vezes blogueiros, que nem são nutricionistas, com terrorismo nutricional acerca dos alimentos. Como você se sente vendo essas coisas? Você chega a ver realmente alguma coisa desse tipo de conteúdo ou não? Como o meu Instagram, ele toma um tempo grande, porque eu tenho bastante pacientes, então eu sempre tento estar ali para gerar os conteúdos para eles, até mais para os que não são meus pacientes, que não têm oportunidade de passar, mas vão pegar aquela informação ali, já vai ser válido, e também para estar movimentando com os stories dos meus pacientes, me marca, porque um paciente incentiva o outro, um postou que tá treinando, o outro tá desanimado, já viu, já vai treinar, um viu o resultado do outro, já anima ele, então eu gosto muito dessa troca, então eu acabo não tendo muito tempo para ficar acompanhando o trabalho dos meus colegas. Quando eu vejo alguma coisa que não condiz com o que eu acredito, que seja alguma coisa grave, aquela pessoa não tem meu respeito, mas eu não vai ter também minha crítica. Então eu paro de seguir e simplesmente, né, sigo a minha vida. Se é uma pessoa que, de repente, tá falando alguma coisa, eu tenho alguma coisa que eu possa rebater de uma forma que seja dentro do meu, porque eu não acho legal essa questão também de você ficar rebatendo o outro, falando. O Instagram é de cada pessoa, cada um usa do jeito que lhe convém, as consequências disso são só da pessoa mesmo. Mas eu tento sempre gerar os conteúdos, quando eu vejo uma polêmica muito grande, às vezes eu me sinto no dever de ir lá falar, de desmentir, de desmistificar, porque eu sou uma educadora ali também, né? Então eu sempre tento gerar esses conteúdos. Mas nós hoje enfrentamos coisas muito difíceis, porque hoje não basta só você ser um bom nutricionista e você fazer um trabalho excelente no seu consultório. Você ainda precisa ser influencer, digamos assim. Você precisa estar nas redes sociais, gerando conteúdo, muitas vezes captando novos pacientes, principalmente para quem está começando. E a rede social hoje, ela engaja com coisas que viralizam, né? Coisas que viralizam, que vão dar ibope, e às vezes assuntos sérios acabam passando despercebido. Então, você tem que se adaptar ao ambiente. Eu acho que é muito importante essa questão de você entender que hoje as coisas funcionam assim e você buscar se adaptar, mas sem perder as suas raízes e os seus valores. Tem coisa que é inegociável. E muitas desses conteúdos que são gerados, eles vão contra o próprio código de ética do nutricionista. Então, muitas vezes a gente depara com postagens que não poderiam ser feitas mediante o código de ética, que cabem denúncia, tudo isso, e as pessoas fazem meio que como um meio de sobrevivência. Então, é muito complicado, porque pode dar engajamento, mas será que todo mundo que está visualizando ali vai ser um potencial paciente? Será que vai ser uma pessoa que você vai ter oportunidade de exercer a nutrição? Ou você está ali só, né, distraindo ela no tempo? Então, é uma das coisas que eu sempre falo, que as pessoas precisam usar a rede social com sabedoria. Eu tento me policiar muito sobre isso, sabe? A rede social é um caminho, é uma linha muito tênue pra gente se perder, então precisa tomar cuidado. E isso é muito importante você cada vez mais enaltecer, né? Essa questão de agregar valor, né? Que quando eu acredito muito nisso na lei da atração, não sei se você acredita também, você atrai pra você aquilo que você emana, né? E se eu ficar emanando crítica e ficar emanando ofensa aos meus colegas ou qualquer pessoa que seja, consequentemente eu vou trazer isso pra mim, né? Então é algo que realmente é muito bom pontuar. E também é muito bom pontuar que, como a gente citou, né? Você trabalha com vários atletas, né? Amadores e profissionais. Eu conheço particularmente, tem o Felício, né? Que já chegou a jogar NBA. Sim. É um atleta de ponta, de elite. Sim. Tem o Ian, que joga no Palmeiras, né? Isso. Na categoria de base do Palmeiras. Ele é ex-filipiano agora. Ele já foi embora, já tá em outro time, já tá fora do país. Caramba. A história dele é incrível. Ele merece tudo que ele tá conquistando. Não foi fácil para que ele estivesse ali no Palmeiras. Eu sei da história dele toda. Então, assim, a família dele tem todo o meu respeito e admiração. Eles estão colhendo agora os frutos de uma plantação de anos, que ele tá comigo aí tem bastante tempo. É muito difícil, né, você conseguir se destacar. E a gente tem também sua conterrânea, né, que é a Lili Ferreira, lutadora, que vai lutar já na próxima semana na defesa do cinturão dela no Invicta, que é o maior evento de lutas feminino do mundo, né, e consequentemente, cá entre nós, logo logo ela vai entrar pro UFC, né. Sim. E como que é preparar esses atletas, em especial sua conterrânea que já vai lutar? Como que é a sua cabeça na questão de, poxa, se eu fizer uma dieta que dê errado, pode ser que eu prejudique o desempenho dela. Você se sente muito pressionado ou você é muito tranquila, já que você estuda há muito tempo e tem tanta experiência?
Eu não diria pressionada, mas eu me sinto responsável pela vitória dela. Em que sentido? A vitória dela, é pelo desempenho dela. Mas uma conduta errônea minha pode prejudicar toda a performance dela. Né? Lembrando que a Lili, para lutar, ela precisa bater peso, então a gente faz todo um off para que ela ganhe força, ela sobe bastante de peso, então ela chega ali nos seus 55 quilos, que é o máximo, assim, um auge para ela, e depois ela precisa lutar com 47. Como que a gente vai fazer para que essa menina saia aí de 53, 55 para 47, que ela bata esse peso no dia da luta, sem perder a performance? E é músculo, né? Muito difícil você fazer uma pessoa musculosa perder peso, né? Exatamente, até porque ela vai perder água ali e músculo, né? Vai catabolizar para poder bater o peso. E nós sabemos que perder massa muscular reduz a nossa performance, a gente se torna menos resistente, mais fraco. Então precisa de todo um manejo. E é muito difícil trabalhar com um atleta. A nutrição esportiva, na sua essência, ela é muito difícil. Porque tem gente que acredita que a nutrição esportiva é perder gordura e ganhar massa magra, né? A nutrição esportiva é otimizar a performance do atleta. E você imagina que, mediante uma estratégia errônea que eu faça de suplementação ou de dieta, eu posso fazer com que esse atleta caia de posição, eu posso fazer com que ele piore o seu pace numa corrida, enfim. E no caso da Lili, ela está comigo há aproximadamente 10 anos. Caramba! Sim, desde que eu comecei os meus atendimentos aqui na R1, eu acredito que pelo menos 8 anos aí, com certeza a gente está junto. Então eu já conheço muito bem como que funciona o corpo da Lili. E o mais interessante de tudo é porque o parceiro dela, o Wagner, ele tem muito conhecimento, né, porque ele luta também, ele treina. Então os dois, eles são muito engajados. E a gente conseguiu uma harmonia em relação às condutas, onde eu respeito muito o que ele fala, a visão dele que está com ela no dia a dia. E ele respeita muito o meu trabalho também. Na última luta, ele veio agradecer, parabenizou, porque foi muito assertivo tudo que a gente fez. E ainda falei com a Lili hoje, né, como que tava o peso, a gente fica monitorando, já atualizei a estratégia para ela, e ela, assim, ver o feedback dela, de que as coisas estão dando certo, que ela tá bem, que ela tá forte, que ela tá segura, ver o amadurecimento da Lili no esporte, eu torço demais por ela. Eu não tenho dúvidas que ela vai brilhar, assim, muito. Bom, com certeza, a gente tá na torcida, né, até porque a Lili é uma pessoa muito... Eu disse a ela pessoalmente, é muito surpreendente quanto ela é humilde, quanto ela é uma pessoa tranquila, uma pessoa boa, né? Porque a gente tem esse estigma, estereótipo de achar que lutador são pessoas bravas, e ela é muito pelo contrário, né? E a gente realmente tá na torcida por ela, inclusive sexta-feira que vem a luta dela. 4. Então vamos estar na torcida aí. Se Deus quiser, ela vai representar mais uma vez Minas Gerais e o Brasil no Invicta como a campeã do evento. E além disso, também eu queria te perguntar, né, aproveitar essa oportunidade que não é todo dia que a gente tem, de como que você concilia, né, essa questão também de ser empresária no ramo fitness, que a gente sabe que, além da questão mental, né, de se tá bem com o seu corpo, tá bem com a sua roupa ali, ter uma roupa bacana, influencia demais no nosso dia a dia. E você tem uma loja de roupas fitness, né? Eu tô querendo dizer aqui, como você consegue ter tempo, cara? O que você faz, meu? Como é que você consegue ter tempo para lidar com tanta coisa? Respondendo lá do início a sua pergunta, organização de tempo. E o seu sucesso depende dos seus aliados. Se você tiver bons parceiros, você consegue ir mais longe. Então, a moda fitness, ela surgiu porque eu sempre gostei de treinar e eu não tinha dinheiro, então eu comprava roupa na lojinha de 12. Você lembra da lojinha de 12? Lá eu comprava. E eu ficava frustrada, porque eu chegava na academia, tinha mais 50 com a mesma roupa. Tudo igual. Dava 2 lavadas, já tava ali transparente, né? Então, assim, era meio que descartável. Ainda mais pra mulher, que é difícil achar roupa boa, né? Muito, é muito complicado. Por conta disso, eu sempre gostei de estar arrumadinha, de estar vestida adequadamente para os locais. E sempre me virei com o que eu tinha no momento. E depois, quando eu fui vendo a discrepância em relação à qualidade, por que aquela peça custa 200 e a outra custa 20, e aí eu fui buscar um ponto de equilíbrio entre a altíssima qualidade e a marca e uma coisa de péssima qualidade. Então, nasceu a Elaine Mello Moda Fitness, que é uma marca de roupas de vestuário até então feminino. Então, são looks fitness, nós somos fabricantes, então eu me inspiro nos modelos, eu faço uma pesquisa, desenho, mando, eles pilotam, volta, eu experimento, valido, e aí a gente coloca no mercado. E a gente não tem grandes propagandas, eu mesmo sou a modelo. Eu penso em relação à questão dos modelos, a questão de tecido, o marketing. O meu esposo faz todo o processo de compra, administra o caixa, faz os lançamentos, faz a venda, faz a entrega.
somos nós dois que tocamos a Por enquanto, moda né? fitness. Que conforme vai crescer, vai precisar de mais gente. A gente já recebeu várias propostas de parceria para ampliar, mas a ampliação de qualquer negócio ela tem que vir no momento certo. E se a gente for querer arrumar mais algo grandioso no momento, a gente vai com certeza se perder. Então, no tempo certo, no tempo de Deus, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque a ideologia da minha marca é um look que seja exclusivo, então que não tenham muitas pessoas vestindo a mesma coisa, que seja um look de qualidade, que a pessoa veja que aquilo tem qualidade, que ela tem aquele bem durável por um tempo. A nossa marca ela tem pouco mais de 2 anos, as pessoas que compraram a primeira coleção ainda têm e usam, e está em perfeito estado de conservação. Isso é importante. E é muito importante, e também com um preço justo. Então, a gente está no meio do caminho, a gente não é uma marca cara e a gente não é uma marca barata, a gente tem um preço que faz jus à qualidade que a gente entrega. O custo-benefício bacana, né? E é legal saber que vocês desenvolvem uma marca do zero, Sim. né? E isso afeta completamente a autoestima das mulheres, nesse caso. E é um dos fatores principais também de uma alimentação saudável, né? Um dos principais fatores que alteram na nossa vida é a nossa autoestima, a nossa disposição. E como uma profissional completa, como você é, para uma pessoa leiga que nunca fez dieta na vida, nunca se alimentou corretamente na vida, que acha que dieta é comer o que ela não quer, o que você diria para essa pessoa se sentir convencida da importância da nutrição na vida dela? O que você falaria para ela se sentir... Poxa, eu tenho que fazer dieta. Aquele ditado que a gente é o que a gente come, ele é muito verdadeiro. Na verdade, a gente é o que a gente digere e absorve. Então, por isso a gente precisa ter um bom sistema digestivo, um intestino funcionando direito, para que as coisas boas que você come possam realmente fazer a sua função ali, né, no seu organismo. Mas uma pessoa que nos dias de hoje, com tanta informação, ainda não se convenceu que ela precisa se alimentar bem, infelizmente ela vai chegar nisso pela dor. Quando ela tiver algum problema de saúde, alguma coisa lá na frente, ela vai se ver num cenário onde ela tem que fazer dieta, talvez seja uma dieta restrita. E aí ela vai se deparar em ter que fazer algo que antes era opcional e agora é necessário. Eu parto do princípio que a nutrição, a gente precisa entender que muitas pessoas, e a sua maioria, elas comem as emoções. As pessoas não comem só porque elas precisam dos nutrientes, pela consciência que ela tem em relação ao poder da alimentação, porque ela precisa ter energia. Ela come porque ela tá triste, ela come porque ela tá feliz, ela come porque ela perdeu o emprego, porque ela recebeu um aumento no emprego. O brasileiro tem a mania de comer e morar. Então, é muito difícil você me convidar para ir à sua casa para a gente bater um papo, não montar um café, um jantar. A gente tem essa cultura. Então, quando a gente vem enquanto nutricionista, a gente tem que deixar claro para esse paciente, que é uma coisa que eu gosto muito, de conscientização. Eu falo que o verdadeiro nutricionista não é aquele que montou uma dieta assertiva para o paciente. Isso é obrigação dele, ele estuda para isso. O verdadeiro profissional, na minha visão, é aquele que conscientiza as pessoas, porque a pessoa depois vai ter a liberdade de fazer as suas escolhas, independente de não ser mais paciente desse profissional, né? Então, mostrar para o paciente que ele precisa consumir isso, porque isso é importante para isso vai fazer aquilo, porque se a pessoa entende que uma castanha está na dieta porque ela vai melhorar uma função tireoidiana, que ela vai melhorar a capacidade de raciocínio, ela não vai negligenciar essa castanha. E ela não vai trocar por uma banana, porque a banana é mais gostosa e vai ter a mesma caloria. Ela vai entender o porquê das coisas. Então, eu acho que o nutricionista tem que, além de prescrever uma dieta coerente com o que o paciente precisa, ele precisa levar informação, conscientizar as pessoas, usar a sua rede social para isso, focar, né, no seu trabalho, em gerar conteúdos que agreguem, de fato, principalmente para as pessoas que você acabou de falar, que não têm, às vezes, a oportunidade de passar como nutricionista. E as pessoas ficam tentando buscar o avançado. Qual é a melhor estratégia para eu fazer? É a dieta do ovo, é jejum. A gente só vai para o avançado quando a gente domina o básico. 80% das pessoas não dominam o básico. As pessoas não conseguem nem tomar água direito. É muito comum mesmo. Né? Não conseguem dormir as horas que precisam. As pessoas não conseguem fazer gestão do seu estresse. Então, você não domina o básico, que é um avançado. Então, por isso que as coisas não funcionam. E aí, a dieta acaba se tornando uma coisa muito difícil de ser feita, porque as pessoas estão buscando o avançado. Então, foque no básico, que seria fazer uma boa higiene de sono, acertar a sua hidratação, se exercitar, independente da modalidade, independente do que você gosta de fazer, arrume um tempo para poder se exercitar e procure consumir mais alimentos naturais, tenha um consumo maior de frutas, de legumes e verduras. É até clichês que eu tô falando, se você pegar, a gente fala isso há anos, é porque é o básico que funciona, mas como não é bem feito, na cabeça das pessoas não traz resultado. Salvo as exceções de patologias, de coisas que a gente precisa de intervenção para acelerar um processo de emagrecimento, um tratamento de saúde, alguma coisa, a grande maioria das pessoas não estão bem e talvez não consigam ficar porque negligenciam o básico. E aí, quando o nutricionista vem com essa abordagem do básico, meu Deus, eu vou trocar de nutricionista, porque isso aí eu já sei, eu vou pro outro que vai me montar a dieta da moda. Só nesses últimos 3 minutos ela falou coisas que você teria que comprar uns 5 cursos para você aprender. Então valorize isso aí, viu? Porque realmente
é uma coisa que tá em falta, que a gente vê, que eu vejo, tá? Eu vejo. E são alguns perfis de nutricionistas que preferem atacar certos alimentos ao invés de enaltecer os que devem. Mas, como eu disse, ela deu uma aula em 5 minutos, então valoriza esse episódio, tá? E a gente sabe, como eu disse, né, que você tem uma agenda muito apertada. Você tem seus compromissos, seu marido também, e a gente não quer tomar muito tempo dela, meu amigo. Então aproveita esse episódio que vai ser difícil a gente marcar outro. Mas de qualquer forma, eu queria te perguntar quais são seus objetivos futuros, né? Quais são os futuros projetos da Elaine Mello, que é uma referência para todos nós, não só como profissional, mas como pessoa também, que como você contou um pouco da sua história aqui pra gente, foi difícil você conseguir chegar onde você chegou, trabalhar em 3 empregos, estudar. E, como eu disse, eu não consigo, não sei como é que vocês conseguem, fazer estágio por mais de 8 horas por dia, basicamente de graça. É claro, a gente aprende muito, tem a troca de experiência, mas não tinha nenhuma remuneração. Sim. É algo que pouquíssimas pessoas aceitariam fazer e você fez. Então é muito digno o lugar que você está, o lugar que você chegou, porque você fez por merecer e fica essa lição para todos nós, para mim e para você também que está assistindo, viu, meu querido? E de qualquer forma, quais são os seus projetos? Eu falo muito, né? Desculpa essa parte aí. Bom, eu sou uma cabeça muito pensante, eu sempre tenho ideias e meu marido fala uma coisa de cada vez, para com isso, vamos focar nisso. Então, assim, graças a Deus as coisas vêm muito assim, né? Eu tenho muitos projetos e eu costumo ciclar esses projetos, né? Então, eu tinha o projeto do fisiculturismo, foi concluído com sucesso, voltarei no futuro, não sei, o futuro a Deus pertence. O meu foco agora é o NutriPro, né? Então, assim, o meu foco principal de trabalho, profissionalmente falando, é o meu consultório e os meus amados pacientes. Eu tenho uma cartela de pacientes incríveis, fiéis, e isso me alegra muito. Então, o meu foco principal é o meu consultório. Às vezes as pessoas falam, você vai abandonar a gente por hora do curso? Não. Para eu deixar de atender o consultório, tem que ser por algo que realmente valha muito a pena. Eu não estou falando de dinheiro, é porque é o que eu mais amo fazer. Mas em projetos, hoje, o meu foco com certeza é o NutriPro. A gente tem essa plataforma de cursos, que é o NutriPro, e alimentar essa plataforma cada vez mais em parceria com a Giovana para poder agregar na nutrição, para que a nutrição continue sendo uma profissão respeitada e que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Então, hoje seria isso. Crescer com a moda fitness também, né? Com certeza acompanhar o crescimento que o meu marido vai ter numa possível transição de carreira. Então, são muitos projetos. E o meu projeto de vida pessoal é conhecer o mundo. Quanto mais eu puder viajar, amém. E vai acontecer, né? Vai acontecer, porque como a gente disse, né? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente se dedica e se esforça, a gente colhe os frutos disso, porque o universo é uma lei da atração constante, né? E só pra finalizar, queria, é claro, agradecer muito seu tempo, né? Que, como eu disse, só nos 5 minutos finais aí, ela deu uma aula que você teria que comprar uns 5 cursos pra aprender. Então, valoriza. E também queria que você deixasse uma mensagem pra você mesmo, caso no futuro você veja esse episódio, porque o YouTube é uma plataforma que você deixa os vídeos pra sempre, né? Então, sim, quando você tiver lá em 2054, você pode entrar no YouTube e ver seu próprio vídeo. E que você deixasse uma mensagem pra si mesmo. Eu queria agradecer mais uma vez, fazer questão de agradecer e enaltecer também seu trabalho. Parabéns, né? Pra você, pro seu marido, pra toda a sua equipe. E também que você gostaria que você dissesse, né, para as pessoas que se interessaram na proposta do curso, como acessar esse curso, como é que eu faço para ser seu aluno. E é isso. Obrigado mesmo, Elaine Mello, pelo seu tempo. Sou eu quem agradece. Eu gostaria de deixar 2 mensagens aqui. A mensagem que eu deixaria para a Elaine Mello é que ela continue acreditando no potencial dela, que ela se cobre um pouco menos, mas continue se cobrando o suficiente para entregar a excelência. E para as pessoas, a mensagem que eu deixaria seria para os nutricionistas, futuros nutricionistas, nutricionistas recém-formados, nutricionistas com um bom tempo de experiência, que vocês sejam eternos estudantes, continuem investindo sempre no seu conhecimento. A gente só agrega valor nas nossas consultas quando a gente agregou o nosso valor primeiro profissional, quando a gente está capacitado para isso, e que vocês façam os investimentos nos cursos corretos que vão de fato direcionar vocês para o caminho de sucesso. Que vocês tenham paciência com a construção da carreira de vocês, mas que não perca tempo por não investir em algo que vai transformar de fato a vida de vocês, não só no meu curso, mas de outros também, que com certeza aí de colegas excelentes que vêm agregando muito na nutrição. E queria agradecer de todo o meu coração pelo carinho de vocês, mais uma vez pela paciência.
Foi muito prazeroso estar aqui. Eu espero que eu tenha atendido a expectativa com certeza. em relação aí a tudo que a gente abordou, contando um pouquinho da minha história. E eu acho que o mais interessante do nosso meio, que é tão competitivo, é que a gente entenda que é junto que a gente cresce. Então, sempre quando a gente agrega na vida do outro, a gente floresce. Então, entender que nós temos o nosso espaço, mas que sempre que a gente puder estar juntos, a gente vai crescer com certeza com mais facilidade. Para a pessoa que quiser ser o seu aluno, como que ela consegue se tornar seu aluno? Porque realmente sua proposta é muito bacana. Como eu disse, um conhecimento de 10 anos sendo passado num único curso, né? Que futuramente serão mais de um, é algo muito grandioso. Como é que eu faço para ser seu aluno? O nosso curso é Gestão Eficiente, Carreira de Sucesso. A nossa plataforma de curso NutriPro já está disponível pela Hotmart e no nosso Instagram, tanto no meu Instagram, @NutriElaineMelo, como o Instagram também da minha parceira nutricionista Giovana Gabriele. No link da nossa bio já tem todo o direcionamento para onde você tem que entrar em contato. Então, se você entrar lá, você já vai ver o contato do NutriPro, o contato dos meus consultórios, né, enquanto nutricionista, também da Moda Fitness. Então, tá tudo lá no link da bio do Instagram. Então, se eu clicar no seu link no seu Instagram, eu vou conseguir ter acesso a tudo isso de forma muito fácil. De forma muito fácil. E então, qualquer coisa, manda um direct também, que eu vou ter um prazer em responder. Então, aproveite a oportunidade, tá? Porque realmente é um curso que vai, com certeza, agregar muito conhecimento a você. E como a gente disse várias vezes, o que ela aprendeu na carreira dela toda, resumido em pequenos episódios para você assimilar o máximo de conhecimento e mudar, obviamente, a sua vida. E para você que gostou desse episódio, que foi mais um super episódio produzido pelo nosso querido diretor Diego, siga nos acompanhando nas redes sociais, siga o GWF TV para você ver os cortes e siga o nosso canal no YouTube, se inscreva, por favor, que isso faz diferença para nós. E para de perder tempo e vem comigo, que eu te garanto que aqui, ó, é certeza de sucesso. Só bora, hein?